Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de quarta-feira. Hoje é dia 23 de agosto, hoje é dia 23 de agosto de 2023. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite, a sua quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Eu preciso de um milagre nesta tarde. Você precisa? Eu acredito que você também precisa de uma bênção, de um milagre. Você acredita no poder de Deus, por isso que você está aqui conosco, comigo aqui nesta tarde. Eu acredito que você crê no poder de Deus, porque senão você não estaria aqui. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós, Deus tem estado conosco em todo o tempo. Nós temos um Deus presente. Eu e você tem esse privilégio. Não é um Deus que nos colocou aqui, nos abandonou. De jeito nenhum. É o homem que abandona a Deus. É o homem que sai da presença de Deus. Mas Deus permanece no mesmo lugar. Aonde Deus sempre esteve, Ele está. E nós que muitas das vezes que damos ouvido a tantas coisas, damos ouvido até mesmo para o inimigo e deixamos a presença de Deus. Mas a palavra de Deus sempre nos orienta. A palavra de Deus sempre está nos orientando para nós buscarmos ao Senhor, estarmos em comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nossos vizinhos, com todos. Como eu falei ontem, o Senhor nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença a ponto que as pessoas possam querer o Deus a qual nós servimos. Infelizmente, tem muitos escândalos, tem muitas pessoas que se dizem cristão e dão mau testemunho. Isso é terrível. Aí as outras pessoas lá de fora pensa que todos são iguais. Ah, não, pastor é tudo igual, cantor é tudo igual, crente é tudo igual. Não podemos generalizar assim, irmãos. Tem os verdadeiros, tem os sinceros, tem os que têm o temor do Senhor. Por isso que eu falo, a melhor e maior pregação nossa é o nosso testemunho. Aonde formos, as pessoas precisam ver em nós algo diferente. Algo que o mundo não pode oferecer. As pessoas que não têm a Deus, que eles venham querer aquilo que nós temos. Lógico, não é de nós mesmos, é do Senhor. É Deus que nos dá autoridade, graça, unção. Por isso que precisamos andar no Espírito, obedecendo a palavra de Deus, para que o Senhor venha estar conosco em todo o tempo. Sabemos que este mundo, ele nos opõe. E isso é bom, irmãos. Vocês sabiam? Que o mundo nos opõe. Por quê? Se esse mundo nos acomodasse, ninguém de nós queríamos ir para o céu. Esse mundo nos entristece, esse mundo nos opõe. Não temos a felicidade plena aqui, nunca vamos conseguir. Porque senão, como eu disse, nós não quereríamos ir para o céu. Porque se aqui tivesse tudo bom, tudo que nós precisássemos, nós tivéssemos aqui, estivesse tudo bom, ninguém queria sair deste mundo para ir para o céu. Mas o próprio Deus permite. Porque nós sabemos que não é aqui o nosso descanso. A nossa pátria está no céu. Então esse mundo nos entristece. Esse mundo nos faz chorar. Esse mundo nos faz constrangido. Por quê? Para nós desejarmos as coisas que são de cima. Amém? Uma palavra da parte do Senhor nesta manhã, nesta tarde de quarta-feira, está no capítulo 8 de Evangelho de Lucas. Já até tempos atrás eu falei sobre esta passagem. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas diz assim: as mulheres que serviam Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade,
de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus, seus discípulos, iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Bíblia, fala que essa mulher foi curada, foi liberta de 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher de posição, é uma mulher até de bens, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Elas ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Porque Jesus, quando ele parou de trabalhar, porque ele foi carpinteiro, até os 30 anos, depois ele foi cumprir aquilo que ele viera fazer neste mundo. E o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. E os discípulos que seguiam Jesus também, eles deixaram tudo e seguiam a Jesus. Largaram família, largaram os seus trabalhos, alguns deles eram pescadores, Mateus era cobrador de impostos e outros, todos tinham suas funções, mas eles deixaram tudo para ser discípulos de Jesus. Aí Jesus precisava, lógico, de alguém que ajudasse o ministério dele. E a Bíblia nos fala que é interessante que mulheres, é interessante a gente ver quanto mulheres ajudam na obra de Deus. Aqui nós temos recebido bastante ajuda, e muitas são mulheres. Interessante, muitas são mulheres. Homens também ajudam, sim, mas muitas são mulheres. Parece que mulher é mais sensível. Interessante isso, Porque nós vemos aqui, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Então aqui a gente vê a participação das mulheres no ministério de Jesus. O tanto que as mulheres foram importantes na propagação do evangelho. Naquela sociedade machista, naquela sociedade que mulher só tinha valor se criasse filho, Jesus valorizou as mulheres. Jesus, eu não vejo aqui Jesus mandando as mulheres, vai, e como ele designou para os seus discípulos. Outra que também os judeus não iam ouvir. Eles não davam muito valor para as mulheres. Mas aqui eu vejo Jesus dando um valor importante, para as mulheres no seu ministério. Por isso que a obra missionária, irmãos, temos 3 jeitos de fazer. É indo, orando e contribuindo. 3 maneiras de nós fazermos a obra. Contribuindo, indo e orando. É muito importante. E aqui a gente vê que o evangelista Lucas destaca até o nome das mulheres e outras, ele não fala todas, mas provavelmente as principais aqui ele destaca os nomes delas, mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas. Aí por isso que eu falo, a obra de Deus, quando nós reconhecemos o que Deus fez para nós, somos gratos, irmãos. Isso aqui é gratidão. Olha só, Maria Madalena foi liberta de... Não é Maria Madalena, não. Maria, chamada de Madalena, a qual saíram 7 demônios. Imagina a vida dessa mulher. Vivia 7 demônios na vida dela. Agora ela se vê livre. E a gente vê várias passagens ela tendo diálogo com Jesus. Depois, assim que Jesus ressuscitou, falou com ela. Ela foi portadora de boas novas. A gente vê o Senhor Jesus dando valor às mulheres. Talvez ele não podia enviar elas para pregar como ele enviou os discípulos, porque a aceitação seria difícil. Mas a gente vê que, de uma forma ou outra, as mulheres participando, ajudando. A gente vê, como eu falei também, esses dias de Marta e Maria, a gente vê ali amigas de Jesus, tantas outras mulheres. E aqui essas mulheres que a Bíblia destaca, elas ajudavam Jesus, serviam Jesus com suas fazendas financeiras, que está dizendo.
Então muitos falam, né, que é lógico, a gente não cobra para pregar. A gente não cobra aquilo que Deus nos deu. Mas Deus, ele levanta pessoas que ajudam aqueles que fazem a obra. Vive a vida para Deus, vive a vida para o Evangelho, vive a vida servindo a Deus. Irmãos, não é fácil não, irmãos. A gente abrir mão de tudo para servir a Deus. Não é fácil. O fardo não é leve. Se não for a graça de Deus, o homem não consegue. É pela graça. Tem de ter, primeira coisa, o chamado. Se a pessoa que não tem chamado, ela não prevalece. E quem chama é Deus. A gente tem de preparar, tem de buscar tudo, mas quem chama é Deus. Né? O pastor não pode ser um pastor, por exemplo, um líder, ele não pode ser preparado pelo homem e colocado lá na líder. Não, ele tem de ter, primeira coisa, o chamado. Aí depois ele se prepara. Porque quem não tem chamado, irmãos, ele logo escandaliza. Quem não tem chamado, ele não suporta. O chamado nos dá paixão pelas almas, paixão pelas coisas de Deus, a ponto de você negar a si próprio para servir. É de passar noite mal dormidas para orar. É chorar com as ovelhas, né? Se alegrar com elas também. Isso é chamado, irmãos. Não é para qualquer um, é chamado. E aqui a gente vê essas mulheres, elas foram chamadas para servir. Elas ajudavam o ministério de Jesus. Porque, como eu disse, Jesus até 30 anos ele foi carpinteiro. Depois ele deixou tudo para fazer a obra a qual ele foi designado. Ele foi, né, enviado por Deus para cumprir o seu ministério, ensinando, pregando, curando, libertando e morrer na cruz. Pode ver que quando ele partiu, antes dele partir, quando ele ainda estava na cruz, o que ele falou para João? O João que reclinava no peito dele, ó, toma, eis aí, mulher, né? Eis aí, mulher, o teu filho. E falou para João, eis aí a tua mãe. O que ele estava dizendo? João, toma conta dela. Porque José, o padrasto de Jesus, já tinha partido. A Bíblia não fala que época e tempo que ele morreu. Mas Jesus, por ele ser o primogênito, era ele que era o chefe ali da casa. Ele que tomava conta da mãe dele. Porque a mulher, quando ficava viúva, dependia dos filhos. Lógico, ela teve outros filhos e filhas. Teve vários, mas Jesus que era o responsável por ela. Falou para João, olha aí sua mãe. Falou para ela, mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, pôs a responsabilidade em João, para que João pudesse cuidar de Maria, a mãe dele. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele fazia a vontade de Deus e tinha pessoas como essas mulheres que ajudavam ele ministerialmente. Talvez elas não podiam fazer como eu disse. A mulher, eles não ouviam, era uma sociedade muito machista. Naquela época as mulheres não tinham os direitos como hoje. E até nessa região ali do Oriente Médio tem mulher que tende a andar com aquela burca, se eu não me engano, que fala, então fica só com o olho de fora, elas oprimidas. Até hoje. Não pode estudar, não pode fazer faculdade, não pode nem votar. Tem muitos lugares ainda que é assim. E Jesus estava nesse tempo aqui, as mulheres também não tinham direitos nenhum. Mas Jesus veio e valorizou as mulheres. A gente pode ver que lá no tanque de Jacó, poço de Jacó ali em João 4, quando Jesus conversava com aquela samaritana, quando os discípulos veio e viu Jesus conversando, eles ficou de boca aberta. Mas eles não falaram nada. Mas eles assustaram, porque não era comum um judeu falar com uma mulher, ainda mais samaritana. Porque eles detestavam, eles não tinham paz, esses dois grupos. Mas Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus valoriza as mulheres. Mulheres têm o mesmo valor diante de Deus que os homens. Lógico, cada um tem o seu chamado específico. Cada um tem o seu chamado específico. Mas Deus, ele conta com as mulheres, né, na obra dele. Aqui nós estamos falando da obra. Aqui elas não podiam pregar, elas não podiam ir, mas elas ajudavam. Elas eram mantenedoras do ministério de Jesus. Você pode ver que no ministério de Jesus tinha Judas, que o traiu,
que era o que tomava conta ali do caixa. Até ele era ladrão, ele pegava até que os outros doavam. Olha só, até você vê tanto que esse tem antigo. Né? Esse tesoureiro de Jesus era ladrão e quando ele pegava parte das doações ali para ele. Ele, né? Ele não era uma pessoa honesta. Mas Jesus, acha que Jesus não sabia? Lógico que sabia. E o fim que ele teve? Não por isso, mas ele traiu Jesus. Depois, desde ele se arrepender, ele foi o quê? Se enforcar. Então, ele não arrependeu, ele foi se enforcar. Então, a gente vê que a gente pode fazer a obra, igual nós estamos aqui anunciando o Evangelho, abrimos mão de muita coisa, irmãos, para estarmos aqui diariamente com os irmãos. E orando, clamando, vivendo, não... se a gente tivesse como estar junto com os irmãos, lógico que nós daríamos uma assistência pessoalmente, íamos nas casas dos irmãos, orando, ungindo os doentes, fazendo culto doméstico, mas estamos tão distantes, nós fazemos aqui na cidade de Franca. Mas se eu pudesse, eu estaria onde os irmãos estão. Mas Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. Deus tem levantado pessoas, e muitas são mulheres. Que coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus pelas mulheres. Os homens também, lógico, que nos ajudam. Mas, como no ministério de Jesus, tinha, olha só, Maria, chamada Madalena, a qual são os 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. E muitas outras. Né? Por quê? Olha só, elas reconheceram a bondade de Deus sobre a vida delas. Elas reconheceram a bênção de Deus sobre a vida delas. E quantas pessoas, irmãos, não reconhecem? Deus faz tanto por elas, irmãos. E elas não são agradecidas. Essas mulheres faziam isso porque eram agradecidas, queriam de alguma forma fazer algo para o Senhor. É muito bom quando a gente temos essa postura, irmãos. Quando a gente somos gratos e queremos fazer algo para o Senhor, isso é muito bom. A gente saber que a gente não valia nada, o Senhor nos perdoou, nos comprou com seu sangue ali na cruz, nos purificou, nos transformou numa nova criatura. Quando reconhecemos aquilo que Deus fez na nossa vida, queremos ser gratos. Queremos fazer algo. Mas muitas das vezes não somos gratos, irmão, não reconhecemos, somos mal agradecidos. Não conseguimos enxergar as grandezas que Deus fez na nossa vida. Por isso que muitas das vezes levamos uma vida, somos uns crentes que não, mesquinhos, uns crentes que não prosperam. Porque somos mal agradecidos. Pensamos só em nós. Mas essas mulheres não, elas reconheceram, olha só. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas viram que foram abençoadas. Elas viram que foram agraciadas por Deus. Agora elas queriam ser gratas. Mas elas não podiam pregar como os discípulos pregavam. Mas elas se uniram. Não, então vamos sustentar o ministério de Jesus. Vamos ajudar ele. Porque agora ele vive o tempo todo integral na obra. Esses 3 anos e meio, viveu integral na obra do Senhor. Na obra que o Pai designou para ele. E as mulheres ajudavam ele. É coisa boa quando nós somos agradecidos a Deus e queremos não pagar o que Deus fez por nós, que é impossível, mas queremos fazer porque somos gratos. Como é bom quando nós interessamos em fazer algo para o Senhor por gratidão, irmão. Isso alegra o coração de Deus. Não por obrigação, não por dever, não com tristeza, mas eu sou grata a Deus, eu preciso fazer algo. Ah, se todo mundo pensa, todos os crentes pensassem assim. Como o Evangelho ia alcançar muitas e muito mais pessoas. Mas quantos, muitas das vezes, são egoístas, só pensam neles. Não são gratos a Deus, não conseguem enxergar o que o Senhor fez por elas. Se nós pararmos para analisarmos o que o Senhor Deus fez por nós ali na cruz, irmãos,
nós não perderia mais nada, nossa vida seria 24 horas de gratidão. Estávamos debaixo da ira, afastado de Deus, destinado ao inferno. Jesus veio, morreu na cruz e nos restaurou, nos restaurou a Deus, perdoou os nossos pecados, nos justificou. E agora o Deus nos adota como filho, de inimigo a filho. Será que isso não tem valor? Éramos inimigos, hoje somos filhos de Deus. Estávamos destinados ao inferno, hoje estamos destinados ao céu. Que coisa... Quando entendemos isso, irmãos, a nossa vida é uma vida de gratidão, de adoração. Quando entendemos isso, ó, irmão, nós fazemos tudo para não pecar contra Deus. Vale nós nos esforçarmos a negar a nós mesmos, a negar as ofertas do diabo, por causa daquilo que o Senhor fez por nós. Mas quando as pessoas não entendem, irmão, vive só pedindo, parecendo aquelas pessoas que pedem. Só pede. Ela não compreendeu o que o Senhor já fez por ela. Porque a partir do momento que nós compreendemos, irmão, nós paramos de pedir, paramos e começamos a adorar e servir. Eu quero servir, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo para o Senhor. Ele fez tanto por mim, Deus tem me dado a oportunidade de fazer algo, eu preciso fazer algo. E essas mulheres entenderam. Maria, chamada Madalena, tinha 7 demônios. Agora estava livre. Agora ela viu que não tinha mais perturbação, estava livre. Ela, vou ajudar. Eu não posso pregar, mas eu posso ajudar. E ela ajudou e ajudava, e essas mulheres serviam com suas fazendas. Que coisa maravilhosa. Por isso que a obra missionária, como eu disse aqui no início, você pode fazer de 3 maneiras. Fazendo, indo, orando e contribuindo. Todos esses 3 aspectos, tudo contribui para a obra missionária. Porque o missionário, como ele vai se não tiver ajuda? E se também não tiver oração, Deus não abre as portas. Porque as coisas espirituais, é só Deus para abrir as portas. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente através da oração. E a oração tem poder, irmãos, tem efeito. Poder é o Deus que responde. A gente vê a igreja orando, os irmãos orando por Pedro que estava preso. O anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da prisão. Olha o poder do nosso Deus. Deus que ouve e responde às nossas orações. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês. Que os irmãos e as irmãs possam compreender essa mensagem desta tarde de quarta-feira, a qual o Senhor colocou nos nossos corações, no nosso coração para transmitir. Vocês que têm nos ajudado, está tudo diante de Deus. Tudo que vocês têm feito por nós, orando, contribuindo, compartilhando, está tudo diante de Deus. Está tudo diante de Deus e Deus vai galardoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta tarde pedindo a bênção do Senhor? Vamos orar? Reconhecendo que Ele é Senhor na nossa vida. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui nesta tarde de quarta-feira. Feliz, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com os nossos ouvintes, Pai, esta palavra que o Senhor nos deu nesta tarde. Pai, nós vemos aqui estas mulheres no ministério de Jesus, servindo ao Senhor com as suas fazendas, com as suas posses. Meu Deus, por gratidão, elas que outrora estavam doentes, endemoniadas, elas receberam a bênção, foram curadas, foram libertas. E com gratidão, elas serviam ao Senhor com suas fazendas, a Bíblia nos diz. Senhor, nos ajuda a sermos gratos ao Senhor. Nos ajuda a nós nos empenharmos a fazer mais para o Senhor. Porque o Senhor fez um trabalho tão grande ali na cruz do Calvário por nós, que para salvar uma alma, os recursos deste mundo esgotariam e não seria capaz de comprar uma alma para Deus. Mas o sangue de Jesus
compra milhares, bilhões de pessoas para Deus através da fé, através do poder do sangue de Jesus, nós somos purificados. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, que eles possam entender o que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz, que possamos ter uma vida de gratidão, que possamos reconhecer que outrora estávamos destinados à perdição eterna e hoje, pela graça e misericórdia, estamos destinados ao céu ou à vida eterna com Deus. Pai, abençoa os nossos ouvintes, todos que estão orando conosco. Visita aqueles que estão enfermos, com dor, sentindo mal, Senhor. Que nesta tarde eu repreendo toda dor, todo mal, no nome do Senhor Jesus, que vai embora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa todos, Pai, que estão conosco nesta tarde. Visita os lares, visita as famílias, visita aqueles que estão hospitalizados, visita aqueles que estão até mesmo desenganados pelos médicos. Muda este quadro, Senhor. Muda esta situação da saúde. Senhor, cura, Senhor, o físico. Cura, Senhor, o emocional. Cura o espiritual, Senhor. Dá saúde para os ouvintes. Muda esta situação, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que estão nos acompanhando. Meu Deus, em nome de Jesus. Visita os lares, as famílias. Visita pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, preocupadas nesta tarde, ansiosas, depressivas, com pensamento ruim, Deus. Em nome de Jesus, visita estas mentes. Vai libertando de toda opressão. Vai libertando de todo pensamento ruim. Tira a tristeza, tira a angústia. Meu Pai, dá paz para os ouvintes. Dá paz para a tua serva, dá paz para o teu servo. Entra com providência nesta tarde, Senhor, na vida dos ouvintes. Faz milagres, Senhor. Cura as enfermidades física, emocional, espiritual. Abre portas que estão fechadas. Abençoa a vida material, abençoa a vida financeira dos ouvintes, meu Pai. Prospera o teu filho, prospera a tua filha. Toma nas tuas mãos os nossos ouvintes, meu Pai. Abre portas que estão fechadas. Faz o impossível na vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus, visita as crianças que estão doentes. Dá saúde, Pai. Dá saúde para as crianças. Dá saúde para os nossos ouvintes, Pai. No nome de Jesus, toca, Senhor. Toca nestas vidas, do alto da cabeça às plantas dos pés. Muda, Senhor, essa situação. Ministra a paz, ministra a cura, ministra a bênção sobre cada lar, sobre cada família. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu entrego cada pedido que está aqui nesse caderno de oração. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, cada nome, cada pedido, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência, Senhor. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse dessa oração, seja curado, seja abençoado, que as portas se abram na sua vida, que todo mal caia por terra, que as bênçãos do Senhor possam entrar na sua casa a partir de hoje. A partir de hoje, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, quarta-feira. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé e pedir também que você compartilhe esta palavra com todos os seus contatos. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, se Deus quiser. Ficam todos na paz e até às 0 horas. A paz do Senhor Jesus esteja com a senhora, irmã. Pois é, eu quero agradecer a irmã Débora e o Euripes, que tem orado por mim, graças a Deus. Então, o sangue do calcanhar já melhorou bastante. Pode dizer que está curado, graças a Deus. Eu senti de um lado da minha escadeira, um caroço que me prejudicava, o pai não podia mexer, que doía direto. Aí, depois que nós pedimos oração, vocês estão orando com nós orando também, e Deus está ajudando que esse caroço desapareceu, graças a Deus. Estou curada desse também. Eu agradeço muito, agradeço pela cura do meu esposo também, João Batista,
Graças a Deus, nós está sendo muito bem abençoado com as orações. Fica com Deus, um abraço, continua orando por nós, que nós vai continuar orando também aqui, daqui também, para nós e para vocês também. Fica com Deus.